Banco Central americano precisou intervir no próprio mercado de títulos de renda fixa essa semana, porque os juros de 30 anos dos títulos dos Estados Unidos tocou o maior nível desde 2007 e o efeito disso já chegou aos créditos privados aqui no Brasil. Pessoal, bem-vindos ao Radar de Mercado dessa semana. Fica comigo para entender mais. Até o início de agosto, o mercado ainda estava operando com uma expectativa de que o Fed ia encontrar espaço para aliviar as taxas de juros. Só que, essa semana, o rendimento dos títulos de dívida do governo norte-americano, com o prazo mais longo, que é o de 30 anos, tocou 5,34% de rentabilidade anual. É o maior nível dessas rentabilidades desde 2007. O Tesouro americano precisou dobrar o programa de recompras. Por quê? Quando ele compra de volta os próprios títulos de renda fixa que ele emitiu, ele consegue dar uma segurada nessa pressão que as taxas estão fazendo para subir. Isso significa que o custo de financiar qualquer coisa no longo prazo, tanto das empresas se financiarem, quanto do governo se financiar, quanto os custos de infraestrutura como um todo, subiu para um nível mais caro em 2 décadas, tá, pessoal? É um custo de oportunidade muito alto. E esse custo, ele não fica só dentro das fronteiras americanas, ele cai sobre nós também aqui no Brasil. O Ibovespa, na semana passada, subiu 2,45%. Voltou para a região dos 171 mil pontos. E o dólar recuou para 5,14, já entendendo e absorvendo um pouco desses impactos. Mas esse alívio, ele foi gerado pela intervenção que o governo norte-americano fez. E não porque os fundamentos aqui no Brasil melhoraram do dia para a noite, tá? São paliativos de liquidez que não resolveram o problema, mas que geraram um efeito positivo por aqui. O setor que mais sofreu lá nos Estados Unidos dessa semana foi o setor de semicondutores, que caiu cerca de 5% numa única semana. É bastante para esse tipo de empresa corrigir lá, tá? E não é uma coincidência, porque quanto mais caro fica o custo do dinheiro no longo prazo, mais difícil é você justificar investimentos que vão levar muitos anos para gerar um retorno. Esse mecanismo, ele já chegou aqui no Brasil gerando uma defasagem. Por quê? Empresas que emitiram dívida com esse período de Selic alta, chegam agora no momento onde elas precisam ou refinanciar as suas dívidas ou quitar as suas dívidas. E com um ambiente onde o crédito privado está muito mais caro, a Selic está alta, o dinheiro está muito mais seletivo. Só para vocês terem uma ideia, o número de empresas que entraram em recuperação judicial no Brasil nesse período agora do ano foi de 7.700 empresas em junho. É um aumento de 20% a mais em relação ao mesmo mês no ano passado. A própria Casas Bahia pediu recuperação judicial agora em agosto. E esse problema é porque se revela o custo do dinheiro na cadeia toda, até nos países emergentes como o Brasil, né? O erro dessa semana, pessoal, é você olhar o Ibovespa subindo 2,5% e concluir que o estresse dos créditos já passaram, que o estresse com as taxas de juros já passaram, tá? A defasagem do ciclo de juros altos, ela chega nos balanços das empresas depois de um tempo, tá? A taxa sobe e o impacto vai aparecendo aos poucos. O que mais aparece é você ver esse risco do emissor, ou seja, quem que emitiu aquela renda fixa, quem que pegou esse dinheiro emprestado, né? E aí, quando a gente começa a avaliar o risco real de um emissor, surgem 2 coisas pra gente pensar, tá? A primeira: antes da gente olhar quanto uma renda fixa está te pagando, é importante olhar quem emitiu essa dívida e como é que está o balanço dessa empresa, tá? Porque com esse custo de refinanciamento alto, essas empresas podem passar a ter bastante dificuldade, que é, por exemplo, o caso das Casas Bahia. O segundo ponto que é interessante a gente observar, pessoal, é que tá bem proveitoso para quem tiver a oportunidade de alocar em renda fixa norte-americana agora, porque é o melhor nível de taxa dos últimos 20 anos, tá? Só que com essas remunerações interessantes, para quem quer travar um pouquinho do seu capital em moeda forte, numa renda fixa forte, é uma ótima janela de oportunidade para acessar esse instrumento de diversificação na sua carteira. Moral da história: o custo do dinheiro alto não é conjuntural, ele vai se dizer a partir do ambiente. Então, a carteira, ela precisa ser calibrada para esse ambiente que está se criando agora, tá? Tem que ter uma lógica muito bem construída, gente. Pessoal, esse é o trabalho que a gente vem ajudando os nossos alunos e clientes a desenvolver conosco há mais de 10 anos, tomando decisões melhores sobre o próprio patrimônio. Se você quer entender isso mais a fundo, comenta aí pra gente poder trocar umas figurinhas. E acessa o nosso site, que é o minascapitaleducação.com.br. Lá tem tanto conteúdo gratuito para nivelamento, quanto cursos mais avançados pensados para estratégia, tá? Pessoal, esse foi o Radar de Mercado essa semana. A gente se vê na semana que vem.